Boa tarde, galera, tudo bem? Vamos começar a gravar aqui então, para deixar disponível para a galera que não está podendo acompanhar. Então vamos lá, a explicação sobre o Smurf. Quando a gente tem um movimento que rompeu o topo anterior, a gente já pode começar a procurar aonde ele vai corrigir, se vai dar uma oportunidade da gente entrar e aproveitar esse momento, esse movimento ainda. Então, vamos lá. Esse movimento aqui de alta rompeu esse topo que a gente tinha aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um fibro de baixo até em cima e vamos analisar até onde ele corrigiu. O ideal é que ele faça esse movimento limpo, como aconteceu aqui. Subiu em um movimento, desceu em outro movimento. Pode acontecer algum candle contra aqui ou aqui? Pode, desde que esse candle não passe de um respiro, seja um candle rápido e ele já continue o movimento. Agora, se ele perde muito tempo brigando nessa área, eu já passo a desconsiderar esse movimento, ok? Aqui nesse candle, o que a gente tem? Ele desceu, corrigiu até os 50%. Ele tocou os 50%. Então aqui a gente já vai esperar ele fechar. Se ele pintar branco atrás, caracteriza um Smurf e a gente vai fazer a nossa entrada. O ideal é que ele possa vir até aqui embaixo, o 38.2, e volte para cima, desde que ele não feche nenhum candle abaixo do 38.2. Se ele vir caindo e algum candle fechar abaixo do 38.2, já descaracteriza esse movimento e a gente esquece nesse momento essa operação, ok? Ô, Hélio, posso fazer uma pergunta? Claro, E se eventualmente alguém não tiver a regra de coloração, estiver operando no gráfico limpo? ele não vai saber se vai dar um Smurf ou não, porque ele não vai Hum, colorir. Aí ele vai entrar na cara e na coragem. Exato. Ele pode entrar numa branca de neve. E o que acontece quando entra na branca de neve? Os sete anões levam embora. É isso aí. Igual um rapaz comentou comigo na sala esses dias, falando que todos os brancos davam gain, que ele ia começar a entrar em todos os brancos. Ah, Aí conheço esse rapaz. a gente bateu o olho no gráfico assim e tipo, em meia hora teve 7 loss. Coincidência, né? É, Meia hora, 7 loss, 7 anões. É a branca de neve, ó. é. A Branca de Neve, hein? Tá bom? Só na maçãzinha. Beleza. É isso aí. Então vou pôr essa linha azul aqui no ponto que seria a entrada, que aqui seria no 125. No Smurf, nossa primeira parcial vai ocorrer com 3 pontos, que seria no 128, ok? Nessa situação eu vou recomendar para vocês a todos saírem da mão completa na primeira parcial para criarem uma gordura, e assim que a gente tiver um capital maneiro, a gente vai reservar uma parte desse capital para a gente dar andamento em setups mais avançados, que aí é a execução de parciais e carregando o preço, ok? O nosso stop sempre vai ficar um tick abaixo do candle que nós entramos. Nesse caso aqui, ó, a mínima dele foi no 120,5, nosso stop fica no 120. Perfeito? Pegou a nossa parcial, que a gente faz, vai carregar o nosso stop para meio ponto de gain. E assim, conforme o preço vai andando, a gente vai sempre carregando o stop através do trailing stop atrás do preço para a gente não devolver o que a gente já ganhou, tá bom? Então aqui a gente teve esse movimento, vamos deletar e vamos procurar um outro. Vamos tirar essas linhas daqui do gráfico. Logo em seguida a gente teve mais um movimento de alta, que é esse que a gente pegou a operação. Esse movimento rompeu o topo. Esse movimento rompeu o topo? Não, é isso aí, não rompeu. Então a gente não considera esse movimento. Partimos para o segundo. Logo em seguida ele veio, fez um fundo maior do que o fundo anterior. Isso é muito importante a gente notar também, porque a gente vai sempre pegar um movimento a favor da tendência. Para a tendência se continuar, ele não pode perder o fundo anterior. Então a gente tem que ter topos e fundos ascendentes para procurar compras. Então vamos lá. Aí a gente desconsidera esse movimento e vamos para o próximo. Aqui nesse movimento, ele rompeu o topo anterior? Rompeu, correto? Que ele veio até aqui em Correto. cima. Então a gente vai fazer, a gente vai pegar um fibro, já vamos traçar do fundo até o topo. Aí logo em seguida ele veio, fez uma subida limpa, uma correção limpa e testou a região dos 50% de novo e fechou um Smurf para cima. A gente vai entrar nessa operação? Vamos. Vamos entrar. Então aonde que fica aqui? Nosso ponto de entrada no fechamento do candle, aqui no 32,5.
Se a gente entrou no 32,5, nosso alvo primeiro fica no 35,5, 3 pontos acima, e o nosso stop vai um tique abaixo da mínima do candle que a gente entrou. Nesse caso a mínima foi 28,5, nosso stop vai ficar no 28. Perfeito? Que todo mundo compreendeu? Sim. Acredito que sim. Beleza. Tudo ok, Ed. Beleza. Então vou deletar aqui, vou fazer mais uma vez, nesse caso, tá? Vamos lá. Aqui a gente teve o rompimento do topo anterior? Teve. Então a gente vai meter um fibo e vamos ver até onde ele corrige. Tocou 50%? Não. Não tocou 50%. Então a gente não vai entrar em nenhum desses movimentos. E logo em seguida ele se mostrou que aqui é uma consolidação. Ficou totalmente lateral. Então a gente vai esquecer esse movimento. Porque o ideal é entrar no primeiro, a gente só vai entrar no primeiro que fizer o retorno. Se ele ficar lateralizando aqui, a gente não vai entrar. Perfeito? Ok? Logo em seguida ele veio, fez um fundo. Esse fundo ainda é maior do que o fundo anterior? Ainda é, né? Então ele ainda não reverteu a tendência, ele ainda fez um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então o que a gente vai fazer? A gente vai esperar ele romper o topo. Rompeu o topo? Rompeu. Então se ele rompeu o topo com um fundo maior que o fundo anterior, a gente vai traçar o nosso retração de Fibo aqui. E aí ele veio e perdeu o 38.2. E agora? Fechou para baixo do 38.2. A gente vai entrar nessa operação? Vamos. Por que vamos? Porque ele não perdeu inteiro. Ele já Ele foi lá, fechou mas abaixo. voltou. Não. No caso do Fibo, ele já fechou abaixo do 38.2. Mas não é só quando ele Não. fica inteiro para baixo? Isso é quando a gente está trabalhando com suporte e resistência. Ah, Quando a gente tá. está trabalhando com suporte e resistência, ele tem que abrir outro candle fora. Aqui não. Aqui ele já fechou um candle abaixo do 38.2. Galera, o que acontece quando o preço perde o 38.2 de Fibo? Desconfigura o setup? Além de desconfigurar o setup, o que o preço está indicando para a gente? Que eu não sei. Reversão. Perfeito. É isso aí. Mudou a tendência, é reversão. Se ele já identificou que ele perdeu o 38.2, ele está nos sinalizando que ele pode reverter o movimento, não é? Se ele pode reverter o movimento, a gente vai entrar na compra? Não. Se ele está querendo reverter o movimento de alta? Não. Então é isso aí. Então essa operação a gente não faz. Desde que ele fechou abaixo, ele não pode perder o 38.2. Se ele perde o 38.2, desconfigurou tudo. Ok? Então essa a gente não faz. Perfeito? E eu não posso também entrar vendido. Ele já configurou que vai vender? Não, ali naquele momento não. Então como que a gente vai entrar vendido, Ricardo? Tem algum momento que faz isso ou também não? Quando ele tiver na tendência de baixa. Se ele Ah, tiver quando a uma gente. tendência de A gente baixa, faz a retração ao contrário, é verdade, porra. Desculpa. Ó, vamos pegar um exemplo. Essa grandona aí, ó. Não é? Essa aqui teve muita É? briga. A gente não, já cancelaria de cara por causa dessa briga aqui, ó. A gente pode até traçar, mas eu não entraria Mas por causa da enquanto. briga. Mas na hora que era tipo Ó, 10h23, a gente não não, sabia que tinha ainda, né? Aí a gente não, ia tudo bem, a gente traçar e ia traçou. ver que não teria, né? Daí ele ia corrigir, voltou para baixo. Corrigiu, voltou. Isso aqui eu já pago. Já Eu era. já deleto. Já. Isso aqui já não me interessa. Porque não teve uma Beleza. correção limpa. Perfeito? Isso aqui eu já Uhum. considero uma correção mais limpa. Ele teve uma queda, rompeu o fundo anterior? Rompeu. Rompeu aqui, não rompeu? Trabalhou abaixo. Então aqui a gente tem um movimento. Vamos pegar aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente teve um candle. Vamos ver quanto tempo demorou esse candle contra. Ó, ele foi no mesmo tempo desse candle a favor. Então eu acredito que olhando assim, aí tem que analisar caso a caso. Mas quando a gente tem um candle contra, que foi no mesmo tempo, ó, 10,47, 10,47. Eu acredito que isso aqui para mim foi só um respiro. Perfeito? Então eu apaguei as linhas. Deixa eu pôr as linhas de volta.
azul, falta verde. Então vamos lá. Aqui a gente tem um movimento para baixo, correto? A gente já tem um fundo mais baixo que o fundo anterior, correto? E um topo mais baixo que o topo anterior, que é mais baixo que o topo anterior, certo? Uhum. Todo mundo acompanhando? Então onde fica a Sim. venda? Aqui. Porque olha lá, ele foi lá testar o 38.2, não fechou nenhum acima do 38.2, perfeito? E veio para baixo. Ok. Então nossa venda seria no 25. Ok? Se a gente vende no 25, aonde está a nossa primeira parcial? 23, 22. 22. E o nosso stop? Vai pra cima um pouquinho. Aí. Aqui. Um tique acima da mínima. Daí ele veio, pegou nossa parcial. O que a gente faz com o stop? Traz para made gain. E a próxima daí parcial fica, ao invés do 22, no 19. E depois do 19, no 16. E o stop vem correndo atrás do trailing stop. Que aí nesse caso ele já estaria aqui, ó. E aí virou contra. Perfeito? Acompanharam agora uma venda? Legal. Dúvidas? Não. Então é isso aí. Ó, nesse Esse é o exato Smurf. momento do mercado, Vamos lá. daria para traçar. É o momento agora seria esse, não é? Sim. Vamos lá. Topo mais baixo, topo anterior. Na verdade é que tem esse topinho aqui no meio, né? Que dá uma atrapalhada um pouco nisso aí. Mas esse Mas a último gente- movimento não é? Vamos pegar aqui. Esse aí? Então ele precisa corrigir aqui os boxes pra gente ver até onde ele vai corrigir. Então Então assim, No a gente horário já agora não dá traça pra e entrar nenhuma fica, operação. esperto, sim. Tipo, se ele voltar lá, sinalizar. 23. Aqui, pelo tamanho que ele correu, a gente já consegue ter uma ideia do quanto ele precisa corrigir para chegar no nosso preço. Vocês veem que às vezes eu fico falando, ó, era bom se ele fosse até preço tal? Porque eu tô de olho aqui, ó. Então onde está os 50%? Está no 79. Para vir no 79, ele tem que corrigir 1, 2, 3, 4. Além desse aqui fechar positivo, ele tem que fechar mais 4. Beleza? Porque se ele fechar esse aqui mais 3, ele só vai testar o 61.8. Daí a gente não entra. Entenderam? Uhum. Então é Pô, isso aí. bacana, hein? Dá uma olhadinha no horário aí pra mim. Claro, pode falar. Fundo 11h15 De quando? hoje, Hoje 11h15. 113. 11h15. Vamos pagar aqui. A gente teve a perda do fundo. Vamos lá. E a correção até os 50%. Esse aqui seria um caso que teria dado stop. Mas a verdade aqui, ó, a gente teve um topo mais alto que o topo anterior. Tá vendo? A gente não entra aqui porque olha esse topo onde tá e olha o topo anterior onde tá. Tá vendo esse topo aqui? Tá vendo esse topo aqui? Eu acho que eu tô no mini aqui. Ah, Tá peraí no que eu mudo pro cheio, né? mini. Tá diferente. Não, peraí, vou mudar pro mini. Na verdade é um rompimento de topo que eu tô vendo aí. Tá? Fundo no 113. Que horas foi? Repete pra mim, por favor. 11h15. É aqui. Tem um fundo às 11h15 e o topo às 11h30. É que o mercado tava bem consolidado, né? Porque na verdade Não, esse eu acho que fundo... teria Ó, isso, esse fundo aí. esse fundo foi mais baixo que esse fundo. Uhum. Esse topo foi mais alto que esse topo. Não tem direção. Não entendi. Não tem direção. Pra gente ter movimento de alta, a gente tem que ter topos e fundos ascendentes. Pra gente ter movimento de baixo, a gente tem topos e fundos descendentes. Aqui a gente tem um fundo mais baixo que o fundo anterior e um topo mais alto que o topo anterior. Entendi, então olha as duas coisas.
Entendeu? A gente sempre vai buscar a operação a favor da tendência. Beleza. Então aqui é uma situação em que não entraria não. Nada com nada. Tem mais alguém que quer me dar um horário? A gente vai olhar. Não? Ninguém? Vocês são espertos demais, galera. Olha lá, ó. Vamos ver se vai acontecer agora? Olha lá, tá corrigindo, hein? Vamos acompanhar o mercado ao vivo aí. Vamos lá, vamos traçar aqui. Vamos pegar umas linhazinhas aqui pra gente ficar acompanhando o mercado agora em tempo real. Vamos ver se ele vai ajudar a gente aí a fazer uma aula ao vivo. E os filtros do pivô Tudo igual. pivô, Os filtros são tudo todos os mesmos que a gente já usa. se aplicam, né? Se Sim, tiver alguma todos. coisa na frente, Não. dá para entrar. É isso aí, mesma coisa. Os filtros são os mesmos. E se tiver, vamos supor, conseguir entrar, tem espaço, sair. Durante a parcial não tem espaço. Você sai de tudo antes. De chegar. Lógico. Beleza. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Não, senhor. Vamos lá. O ideal aqui é que ele corrija nesses pontos aqui que eu já marquei, ó. Que ele venha, suba, faça igual esse candle aqui fez. Esse aqui, ó. Vem até aqui, testar os 50 e aí dê a venda aqui no 77 e venha pegar aqui, ó. Mas ele não tá com cara que ia fazer isso não. Fim de dia, como tá o volume? Alguém tá vendo, hein? Não, peraí que a tela sua tá na frente aqui. Peraí que eu vou tirar a minha tela da sua frente. Peraí. Tá, volume tá baixo. Baixo geral. Então esse tipo de operação que vai demorar também. Tá subindo, viu? Então vamos aguardar mais um pouquinho aí. Ver se ele vai fazer isso aí agora, ao vivo. E vocês acompanham. Mas vai fechar abaixo da média. O ruim do mercado ao vivo não dá pra acelerar, né? Não dá. Mas ficou bem claro, meu. Ficou claro pra todo mundo? Você tem ideia da taxa de acerto disso? Preciso pegar pra você, mas é bastante alto porque ele dá menos operações. Ele dá menos operações e as operações andam mais. Então você consegue, mesmo fazendo menos operações, pegar mais pontos. Entendeu? Mas tipo assim, todo dia geralmente dá. Sim. Sim, até dias mais laterais, igual hoje a gente viu que teve algumas oportunidades. A gente só tem que sempre respeitar os filtros, né? Vou ver se eu acho algum outro ponto aqui pra gente analisar. Tô apanhando essa mãozinha aqui. Opa. Aí. Aqui foi de ontem, né, que a gente já olhou, que deu bastante subidas. Aqui teve aquele caso lá que eu expliquei do candle contra, né? Vou explicar novamente para ficar gravado, tá bom? Então a gente estava vendo topos e fundos ascendentes. A gente já marcou todas essas operações. Aí aqui a gente vai poder traçar mais um fibo. E aí, ao decorrer aqui da operação, ele veio e fez um box contra. Só que esse box contra a gente pode ver que foi só um respiro, porque ele foi um box bem rápido. Que ele logo em seguida, um minuto depois, já fechou outro box. E aí veio e fechou. E esse aqui não tocou 50%, ficou só no 61,8%. Por isso que a gente não pegaria nesse ponto. Esse aqui sim, veio aqui, ó, ficou branco. E veio até os 50%. Então daqui para cima a gente pegaria a entrada, que seria aqui no 78,5. O nosso stop fica aqui embaixo no 77. E com a entrada no 78,5. 3 pontos acima, 81,5, a gente faria a nossa saída, ok? Ou quando estiverem carregando a parcial. Perfeito? E aí, o que vocês acharam?
Show de bola, cara. Até pintei já os 50% e o 38,2%, até pintei de cor diferente a linha aqui, pra ficar mais ligado. Isso é legal. Então beleza, galera, tem mais um setup para vocês operarem. Comecem sempre com cautela, vão experimentando e conhecendo ele, ok? Ô Hélio, uma última dúvida. Pois não? Se esse setup conflitar com, por exemplo, da cor, você sempre vai pegar o que entrar primeiro, o que configurar primeiro. Se você está dentro dele e configura algum outro, você ignora. Tá. Beleza. Okay? Você sempre vai levar em consideração a sua primeira visão. E lembrando que, além dos filtros, a gente usa suportes, resistências, mas nesse caso, quando ocorrem essas correções, o próximo resistência que ele vai encontrar na compra ou suporte para venda, provavelmente vai ser o topo anterior. Então, se ele vai corrigir até a região dos 50, esses 3 ou 4 box contra, vai ter espaço pelo menos para a gente pegar a primeira parcial dos 3 pontos. Tá bom? Tá. Valeu, Hélio. Obrigado, meu irmão. Imagina. Beleza. Beleza, é isso aí então. Você aconselha? Sim. Toda vez eu aconselho traçar LTAs e LTBs, o Douglas. Sempre. Desculpa, só vi sua pergunta agora. Mais alguém com alguma pergunta no chat? Bom, Cara, então já é isso aí, galera. desconfigurou aí, né? O ao vivo aí já desconfigurou, né? Já era, já perdeu. Vamos lá. Já caiu sem corrigir até onde a gente precisa que corrigisse. E aí deu um chapéuzinho aqui, mas a gente já teve uma branca de neve antes. E aqui a gente viu que isso aqui foi uma branca de neve. Certo? Porque ele não virou um Smurf. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado pela atenção e a paciência. Vão com cautela, vão estudando, vão aplicando isso. Bons trades a todos. E muito sucesso aí. Valeu, Grande abraço. Obrigado, um abraço. Valeu. Valeu.